Eu ia deixar essa pergunta para depois, mas já que o senhor entrou no ponto, pastor, o senhor falou que você é sociólogo também, né? Sim. Explica pra gente aí, como é que o senhor fez faculdade, ou como é que aconteceu, como é que é essa história do sociologia aí? Porque Rapaz, eu Vamos fazer o acompanho algumas seguinte. pessoas no YouTube que se dizem sociólogas, né? Mas é só por dizer mesmo, né? Não tem nenhum. é, Onde tem até certas polêmicas aí, porque sociólogos, eu acho que tem uma sociedade também que ela vai e vai atrás dessas pessoas e uhum. até processo, né? Essas coisas, então. Então vamos fazer o Eu, seguinte, porque eu tava tentando separar o seguinte, porque a gente tem três pessoas no Elmi, Hum, né? Tem a vida de pastor, é. né? E de missionário, que também tem uhum. muita história legal, sabe? Eu já ouvi várias, sabe? Tem muito testemunho top. Tem o Elmi, psicólogo, sociólogo, Uhum. né? Que eu também tenho contato, por ser paciente dele, me ajuda muito. E tem o Elmi pai, marido, e agora vou de três meninos, sabe? Então, já que vamos entrar agora no assunto da sociologia, então, Elmi, por favor, nos deleite com o seu tipo, o seu pensamento, exponha para a gente aí o Elmi psicólogo, o Elmi sociólogo, que tem ajudado bastante gente, e a sua história como psicólogo e sociólogo. Por Vou favor. começar pelo sociólogo, né? Isso. Na Pegar na verdade, eu ponta nunca tive intenção de fazer. Eu sou sociólogo por formação, não é só por dizer. dedicação, nem chutômetros, não. Eu sou graduado, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo como sociólogo. Na Aí verdade, eu sim. fiz o curso de Ciências Sociais, né, Sociologia, Política, né, e Antropologia. São três cursos em um só. Então, eu sou sociólogo, antropólogo, cientista social. Enfim, na verdade, eu não planejei fazer isso. Eu entrei na universidade, meu vestibular foi para Ciências Contábeis. Eu seria um contador. Hum, Fiz o primeiro, segundo período, cheguei à conclusão que número, matemática, conta não é o meu forte, nunca foi, na verdade. E aí eu desanimei com aquele curso, eu era recém-casado, tranquei. E aí eu praticamente já tinha desistido, né? Mas a minha matrícula estava lá ainda garantida, porque naquela época não tinha nem você fazia o vestibular na própria universidade, mas era tão difícil quanto, né? Ou mais, não sei. E, pô, entrar na universidade não é fácil. Eu fiquei 3 anos tentando, né? E depois que eu entrei, eu sou aluno da turma de 94/2. Em 1994 eu entrei na universidade. E aí, quando deu mais ou menos em 97, eu estava no ônibus, encontrei com um amigo e ele falou para mim, cara, eu tô estudando ciências sociais na UFES. Eu falei assim, cara, ciências sociais, o que fala isso, esse curso? Eu nem sabia direito. E tal, ele me deu uma explicação de 3 minutos e ele desceu do ônibus e foi embora, aquilo ficou na minha cabeça. Cheguei em casa, no outro dia liguei para a universidade e descobri que eu só tinha mais 2 dias para pedir reopção do curso, porque eu ia ser jubilado. Jubilado é ser cortado da universidade, porque eu já estava há 2, 3 anos trancando matrícula, enfim. Cara, a mulher falou: você tem 2 dias para fazer isso. Eu corri atrás dos documentos, consegui, entrei na fila para fazer a reopção de curso. Uma moça que estava na minha frente, até engraçado que ela se tornou minha paciente agora, há 2 anos atrás, a Cris. Ela chegou para mim, eu acabei de conhecer, ela falou assim: olha, qual o seu coeficiente? Eu falei: meu coeficiente é 3, de 10 o meu era 3. Ela falou assim: você não vai conseguir, não. Se eu fosse você, eu nem tentava ficar aqui nessa fila enorme, desiste. Eu falei assim: não, eu já estou aqui, eu vou entregar. Entreguei os papéis e, resumindo a história, uma semana depois, recebi uma ligação que realmente só tinha 2 vagas e eu fui o quarto. Mas aí abriram mais 2 vagas, eu entrei por último no curso. olha. E, cara, quando eu entrei no curso, pensa em alguém que se identifica com algo. Aquilo que eu não tinha com as ciências contábeis, eu passei a ter com as ciências sociais. Cara, eu me apaixonei pelo curso. Pela primeira vez na minha vida, eu me tornei um aluno intencional. Porque até então, tudo que eu fazia era, eu tirava a média para passar. Na faculdade de ciências sociais, cara, eu gostei, eu me apaixonei pelo curso e me tornei um dos melhores alunos da sala, literalmente. Minhas notas, trabalhos em grupo, eu me identifiquei com aquilo ali. Só que naquela época, nós tínhamos no Brasil um presidente que era sociólogo. Vocês dois talvez não lembrem, não deve você, mas o Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Ele é Aham, professor de sociologia e um dos grandes autores da sociologia, um dos maiores sociólogos do Brasil. Como aham. presidente, eu tenho minhas ressalvas, mas como sociólogo, ele era um dos melhores. E o pessoal brincava: amigo, por que você está fazendo sociologia? Eu falei assim: quem sabe eu não me torno presidente do Brasil um dia? Porque o atual presidente era Ah, um sociólogo, né? Enfim,
me dediquei bastante, me formei em 2002, mas eu não tinha assim, uma pretensão. Eu até cheguei a dar aula, dei aula no ensino médio, dei aula também em faculdade, mas a experiência não me agradou tanto e eu tinha minha profissão, né? Então aquilo ficou e as pessoas perguntavam, cara, o que serviu esse curso? E eu mesmo não sabia responder exatamente, a não ser pelo conhecimento que eu adquiri, porque eu trabalhava com outra coisa, eu era gerente de empresa de exportação de café, não tinha muito a ver. Mas, cara, Deus faz as coisas de forma perfeita. Deus faz as coisas de forma perfeita. Porque anos depois, a partir de 2008, 2006, 2007, 2008, Deus começou a me chamar para o campo missionário. E por ter estudado antropologia também, que antropologias, assim, de uma forma bem leiga, bem simples para entender, é a ciência que estuda o costume e a cultura dos povos. Pegou? Uau. O que todo missionário precisa. Então, inclusive, se você for fazer qualquer curso de missiologia, uma das coisas que você vai estudar é antropologia. Então, quando eu entrei em missões, eu não tive tempo de estudar, porque foi tudo muito rápido. Eu me desliguei da empresa no dia 31 de janeiro de 2008, no dia 31 de dezembro de 2008, dia 1º de janeiro de 2009, um dia depois eu estava pisando na Alemanha com a minha família para ser missionário. Então, eu não tive tempo, mas então aquele curso foi a minha base, né, a antropológica, para eu, pelo menos, dar os primeiros passos no campo missionário. Então, sociologia na minha vida tem essa representatividade. Foi um curso que eu não planejei fazer, mas que eu me apaixonei por ele e que parecia que ele não tinha um sentido e que, de repente, foi a base para eu me tornar um missionário lá na frente. E até hoje, a sociologia me ajuda muito, porque esse mundo nosso, né, onde a geopolítica nunca foi tão falada e discutida, entender de sociologia, de ciências sociais e tal, me ajuda muito, não só a compreender, mas a também até escrever sobre isso, porque o meu primeiro livro escrito, né, chamado Relógio dos Tempos, ele tem a ver com as ciências sociais e a escatologia. Então, as ciências sociais é algo que faz parte da minha vida no dia a dia.